Boa tarde. Boa tarde a todos. Chegou a convocação da seleção brasileira. Olha o Tite aí, João Antônio. Segura o Tite aí. Olha aqui. Paulinho também vai. Mas será que tem fura-olho? Paulinho também vai. O Tite nunca furou o olho de ninguém, que eu saiba. O Cássio, será que o Cássio... Será que o Cássio furou algum olho para ir para a seleção brasileira? Nossa, o Cássio é feio até na máscara. Fanta que eu parel, irmão. Olha só, estamos começando mais uma live aqui do terceiro tempo. E quem não vai? Com o Cássio, com o Paulinho, e com quem o não Tite. vai? Ah, quem não vai também não é. Um monte de jogador que deveria ir aí do Brasil, pelo menos um ou outro ali pode ser questionável, né? Gostaria muito que o Arthur fosse, ele não vai. Quem não vai é o Guerreiro, né? Não vamos falar do Guerreiro, com esse topetinho ridículo aqui também. Não vai porque a pena dele foi aumentada para 14 meses. Ele cumpriu 6, vai ter que cumprir mais 8. Nós estamos chegando aqui com a nossa live do terceiro tempo para falar não só do Guerreiro, da seleção peruana, mas também, principalmente, da convocação da seleção brasileira para a Copa da Rússia, que foi definida instantes atrás pelo técnico Tite. A lista dos 26 jogadores convocados, está um pouco alto aqui, ó. A lista dos 23 convocados pelo técnico da seleção brasileira, já bem conferida pelo João Antônio de Carvalho, mas nós vamos repassar aqui, ó, os goleiros Alisson, Ederson e Cássio, que ganhou essa briga para ser o terceiro goleiro, os zagueiros e laterais, Danilo, para a lateral direita, zagueiro Jeromel, Felipe Luiz, voltando de lesão e convocado, ao lado dele o Marcelo, são os dois laterais esquerdos, o Fagner é o outro lateral direito convocado, para quem tinha alguma dúvida, e ainda os zagueiros Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, nenhuma novidade, apenas o Jeromel ficando com aquela que seria a última vaga entre os zagueiros. Para as posições de meio campo, né, volante e meia, Casemiro, Fernandinho, o Fred do Shakhtar Donetsk, que olha, ganhou uma boquinha aí na seleção, talvez em detrimento do Arthur, tem muita gente fazendo essa leitura, o João Antônio vai falar sobre isso. E aí Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e o William, sem novidades também, apesar da queda de produção do Renato Augusto. E os atacantes, Douglas Costa, o Firmino, Gabriel Jesus, o Neymar e o Tyson. Que assim, na boa, conhece desde a formação, desde o Inter, mas eu nunca entendi, viu, João Antônio? João Antônio, a seleção está convocada agora, meu amigo, é boa sorte. Fora os 12 que ele não... os 12 ficam escondidos, né? Abraço, Frank, grande abraço para você que nos acompanha aqui nos portais do terceiro tempo. Não tinha muita surpresa, né? A gente já não esperava grandes novidades, né? O Tite mesmo já tinha dito que tinha uma lista de 17 jogadores, que virou 16 devido à convocação do Daniel Alves. Então, o que ele tinha? Ele tinha aí 6 dúvidas praticamente. Com o Daniel Alves ficando fora, ele ficou com uma dúvida a mais, porque tinha que colocar 2 laterais pela direita, já que o Daniel Alves era titular absoluto, né? Então, no gol, Alisson e o Ederson já estavam certos, fizeram uma grande temporada, embora ainda na seleção não conseguiram mostrar realmente que se tornam goleiros absolutamente confiáveis. E o Cássio, eu entendo que foi convocado pelo... Não é a histórico de confiança. Histórico de confiança, por ser mais experiente, para não jogar uma Copa do Mundo com 3 goleiros relativamente jovens, né? Então, também não foi novidade nenhuma. O Everton, que disputou a Olimpíada, ficou na reserva do Palmeiras, a partir daí perdeu a sua oportunidade, e se falava entre Cássio e o Neto, que foi convocado algumas vezes. Mas o Cássio ganhou pela experiência. Também se falou em Jailson, não acreditava, porque experiência por experiência, o Tite nunca trabalhou com o Jailson, já trabalhou com o Cássio. Então, faz mais sentido. Faz mais sentido ter levado o Cássio como acabou levando, né? Nas laterais, nenhuma surpresa, com a contusão do Daniel Alves, a expectativa era saber como que o Fagner estaria para a Copa do Mundo, e o Tite disse até agora em entrevista coletiva que ele esperou até o final uma informação médica, não quis divulgar qual seria o jogador, mas tem 2 nomes nesse caso, o Felipe Luiz e também o Fagner. Ele não disse qual dos 2, mas ele falou que ele esperou até o último momento para saber as condições de um atleta e acabou convocando esse jogador. Então, pela direita, o Danilo
apesar de que tem jogado muitas vezes pela esquerda, mas é um jogador que fez uma boa temporada e acabou sendo convocado junto com o Fagner, que entra no mesmo balaio do Cássio. Um jogador que o Tite já conhece, o estilo de jogo que o Tite costuma armar, o Fagner conhece muito bem, e aí sobrou para o Rafinha, mas também é um jogador veterano, que também não teve grandes oportunidades, foi convocado acho que uma vez só. Então, com a contusão do Daniel Alves, 3 disputaram a posição, e eu esperaria mesmo as convocações do Danilo e do Fagner. Na lateral esquerda, Marcelo e o Felipe Luiz. Felipe Luiz vinha fazendo uma grande temporada, se machucou, mas em condições ele estava melhor que o Alexandre, que não foi titular muitas vezes. Então eu entendo também que a convocação do Felipe Luiz é normal, ele estando recuperado. E claro que o Tite, se não ia arriscar com o Daniel Alves, não ia arriscar com o Fagner ou com o Felipe Luiz. Então, nessas posições, no gol e na zaga, nas laterais, eu entendo que ficou tudo tranquilo, viu, Frank? Não sei a sua opinião. Não, nas laterais eu acho que sem surpresas, né? Eu acho que assim, a convocação em si, não teve nenhuma surpresa. Era basicamente aquilo que se esperava. A convocação do Cássio, justificadíssima pelo tempo de relacionamento entre eles, pelas últimas convocações mesmo. O que você disse, estava entre ele e o Neto, né? Poderia pintar alguma zebra. Seria, assim, até incoerente da parte do Tite, em função, assim, se fosse outro treinador, talvez não surpreendesse tanto. Mas o Tite, ele é muito... ele segue muito os conceitos que ele tem, né? Essa questão da meritocracia e tudo. Então ele não ia fazer uma mudança brusca no trabalho que ele começou a fazer 2 anos atrás. Ele ia seguir a base daquilo que ele vinha convocando. Agora, eu por mim, nunca convocaria o Tyson, nem para amistoso, entendeu? Mas para ele é jogador que pode contribuir para o grupo de alguma forma, é uma convicção dele, uma convicção da qual eu discordo frontalmente. Mas assim, você já analisou, vamos fazer posição por posição? Então, você já falou um pouco dos goleiros. As laterais. Não tem muito que... Os goleiros, normal, porque o Cássio tem a confiança dele, e as laterais também eu acho absolutamente Agora dá sequência aí, falando de volantes e meio-campos, para depois a gente falar zagueiros e... Começar a zaga primeiro? Fala dos zagueiros só então. Miranda, Thiago Silva e Marquinhos já estavam confirmados, e aí a dúvida do quarto nome, tinha sido muito falado Jeromel e Rodrigo Caio. Só que o Rodrigo Caio caiu demais em produção. Caiu demais. Eu acho que nem ele mesmo esperava ser chamado. E o Gil correu por fora. Eu até li uma notícia que o Kleber Xavier chegou aí observar o Gil jogando no futebol chinês. Só que é o mesmo caso do Renato Augusto, só que o Renato Augusto tem uma outra posição diferente, ele tem muita confiança no Renato Augusto, não que ele não tenha no Gil. Mas ele está vendo o Jeromel numa grande fase, o Grêmio está gastando a bola, está sobrando aqui na Libertadores do ano passado e também nesse ano. Então, dentre os 3, eu tiraria já a chance do Rodrigo Caio, porque caiu demais, ficou machucado, perdeu muitos jogos, perdeu muito espaço, e aí eu colocava o Jeromel como favorito e o Gil correndo por fora. Mas eu vi o Jeromel já com uma mão nessa vaga e se confirmou. E principalmente pelas últimas apresentações, né? Mantendo assim o que já vinha fazendo o ano passado e despontando aí entre estes que buscavam a vaga e chamando mais atenção o grande Jeromel da equipe do Grêmio. Vamos aos volantes e aí no final das contas aí a gente vai tentar saber se faltou alguém, qual é que é a tua opinião. Só registrar as primeiras participações aqui para saber o que é que a nossa audiência está pensando a respeito da convocação do técnico Tite para o Mundial. O Ernesto Santos, cadê o David Braz? Mas na convocação, óbvio, né? Agora, ele deve estar lá em Santos, deve estar treinando se bobear. O Cristiano Soares manda um abraço pra gente. O Roseli Bergson disse que vai ser o Vexame parte 2. Por que você não convocaria o Tyson? Responde aí. Para mim o Tyson é um jogador que nunca se destacou em nada, nunca foi um atacante que tenha chamado a atenção. Talvez ele seja muito bom para um trabalho coletivo, para o grupo, assim, mas individualmente, para mim, ele nunca se destacou e eu não chamaria. Opinião pessoal, não estou condenando o Tite por convocá-lo, estou dizendo que eu não o convocaria. O Nivaldo França, Vexame, parte 2. Antônio Almeida Nascimento, o brasileiro só vão conhecer a Rússia. Vai sair na primeira fase? Não, aí eu já acho que já discordo de você. O Adalmir Marcelino, o Brasil está bem servido, vamos torcer para que venha a taça. Imaginem como devem estar os concorrentes. É isso aí, a seleção brasileira é forte, ué. Vamos aos volantes agora então, João Antônio.
Era uma posição também que faltava um nome. O Casemiro estava certo, Paulinho certo, Fernandinho certo. O Renato Augusto flutua naquela posição de meia, mas pode fazer também o segundo volante. Eu acho que a convocação mais equivocada dos nomes certos do Tite é a do Renato Augusto. O Renato Augusto não vem jogando muito, ninguém vê o Renato Augusto jogando, ele não tem sido, ele nem foi chamado, nem foi colocado em campo pelo Tite nos últimos jogos, porque a condição dele está bem inferior do que os demais jogadores. Tudo bem, tem um mês agora para a Copa, é como você disse do Cássio, o Tite conhece muito bem ele, sabe o que ele pode render, é um jogador de experiência. Talvez por isso ele tenha ido. Eu acho muito improvável que ele comece jogando como titular. E como um grupo de 23 jogadores, você dificilmente, numa Copa do Mundo, você usa todos eles. Dificilmente você usa. Então você tem aí, como volantes, os titulares são o Casemiro e o Paulinho, e já no outro jogo, que o Tite fez um esquema diferente, no jogo contra a Alemanha, ele colocou o Casemiro, o Fernandinho, como terceiro volante, mudando um pouquinho o estilo de jogo que ele apresenta normalmente. E a partir daí você tem o Renato Augusto estando em boas condições por uma sequência de campeonato, um jogo de repente que precisa prender um pouco mais de bola. É uma convocação de risco, mas é uma convocação que o Tite está apostando na experiência e no passado do Renato Augusto e não no presente. A gente vê isso claramente porque o jogador que está na China não está no mesmo nível dos demais e isso não dá para negar. Agora, contra outro volante, eu concordo com você. Eu acho que o Fred teve algumas oportunidades, mas com o Tite ele foi convocado só 2 vezes. Fez um jogo aí, um amistoso aí recentemente, que o Tite gostou, mas eu acho muito pouco para você. Claro, aí você vai falar assim, mas o Arthur também não foi convocado. Mas é o momento. É o momento. E como você falou do Tyson, o Tyson e o Fred, eles jogam no Shakhtar Donetsk. O que eles ganharam na Europa para o Shakhtar ser uma das equipes que tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira? Então, a partir de agora parece que a condição, ou era a condição até o último técnico com o Tite continuou um pouquinho, você jogando no futebol da Ucrânia, você vai para a seleção brasileira. Então, eu também concordo, acho que o Arthur vive um momento maravilhoso, brilhante. Se não fosse isso, não ia despertar o interesse do Barcelona e não do Shakhtar Donetsk. Então, se o Barcelona foi para contratar o Arthur, é o Barcelona, não é o Shakhtar. Então, eu vejo que esse aí foi aí o Tite foi conservador. Ele colocou um jogador que já teve alguns problemas, até de doping, ele foi liberado antes dos Jogos Olímpicos, foi convocado, mas o Shakhtar não liberou, ele não foi campeão olímpico, o Wallace entrou em seu lugar, mas... É que assim, né, João, pelo menos assim, no caso do Tyson aí que eu estava falando, que o rapaz questionou aqui por que eu não convocaria o Tyson. Na minha cabeça, eu não vejo assim, o Fred contribuindo num jogo em que a seleção precisa, a gente precisa mudar o jogo ali no meio campo, a gente precisa dominar mais o meio campo. Você vai pegar e colocar o Fred? Não vejo isso. Também não. No Arthur, não. O Arthur, você vê o jogo diferente do Arthur. E assim, a fase que ele tá aqui, ele tá voando, ele tá na ponta dos cascos, pô. Concordo. Eu acho que... E eu vou até mais longe. Eu vejo o Tyson como um jogador de uma certa habilidade. Eu também tenho restrições em relação à sua convocação, mais um do Shakhtar e tudo mais. Agora, o Fred, eu acho que é mais complicado ainda. Ele foi beneficiado com algumas situações que foram criadas. O favorito do Tite era o jogador que está todo na Turquia. O Talisca? Não, me falou o nome, jogador internacional, Juliano. Juliano. O Juliano era o favorito do Tite. Nas primeiras convocações estava sempre presente. Só que o Juliano começou a jogar um pouco mais adiantado. E isso acabou irritando um pouco a comissão técnica, porque via no Juliano um jogador que, aí sim, como você fala, teria mais habilidade para, como um volante, mudar um quadro de uma partida. E ele era o favorito até então. Quando ele mudou de posição, o Tite talvez não tenha gostado muito, e aí ficou com essa dúvida que carregou até a convocação, e nos últimos 2 amistosos o Fred jogou um deles, e o Brasil acabou indo bem nos amistosos contra a Alemanha e também contra a própria Rússia, e aí o Tite já disse que gostou demais da atuação do Fred, mas você não pode ser convocado por uma atuação só.
Aí você fala, mas o Arthur nenhuma atuação teve na seleção. Mas ele está jogando demais no Grêmio. Então, será que o Tite está acompanhando todos os jogos do Shakhtar para saber como é que está o Fred? E a gente está falando assim, a gente está falando da lista dos 23 divulgada pelo Tite agora há pouco. Só que a CBF enviou para a FIFA a lista com 35 nomes. Esses 12 nomes aí, os 12 suplentes, digamos assim, esses nomes não serão divulgados por opção da comissão técnica, né? É aquele cara que, se acontecer alguma coisa, a gente chama um desses 12 aí. A gente não sabe se o Arthur sequer faz parte desta lista ou não. O que nós estamos nos atendo aqui aos 23 jogadores que, no caso do Arthur, um jogador que eu gostaria, acho que o João também, que estivesse na lista dos 23. E mesmo que ele esteja na outra lista, é aquilo que a gente falou, é só se machucar alguém. Porque o Tite pode mudar isso, ele pode mudar. Até a data da relação oficial de 23 enviada à FIFA, porque todas as seleções estão fazendo aí as listas. A Argentina divulgou hoje também a sua relação de 35, só que a Argentina divulgou os outros 12. A Rússia, todo mundo. A Rússia fez uma de 28, que vai começar o treinamento, depois eles vão fazer de 23, e os que ficarem fora, colocar mais 5 para a lista suplente, mas não dá para imaginar. Então o Fred está na Copa. Só não está na Copa se por um acaso ele se machucar. Nenhum treinador vai passar um recibo de chegar nos treinamentos, observar que não era aquilo que ele esperava e cortar esse jogador e chamar o outro. Isso é improvável, praticamente impossível. Aqui no Brasil, se você faz uma lista de 35 e divulga, aí depois na hora do vamos ver mesmo, você fala, os 23 são isso aqui, aí pronto, você vai ser criticado por aqueles outros que não foram, né? Claro. Então, e os meias? Eu acho que o Fred foi a grande, não é surpresa, já era esperado, mas tinham outras opções para o lugar do Fred. Os meias, o Fernandinho, o Felipe Coutinho normal, o William normal, o Renato Augusto normal, porque ele também pode jogar como meia ou como um segundo volante, né? E eu colocaria, o Neymar é atacante, mas também é mais meia, né? Mas vamos colocar o Neymar como atacante depois. Então, antes de falar dos atacantes... E no meio a gente tem o Felipe Coutinho, o William e o Renato Augusto. O Renato Augusto, não, tá tranquilo. O Hudson Santos diz que o Tite foi muito clubista aí na convocação. Não acho. Acho que o trabalho que ele fez nos clubes faz parte do trabalho que ele fez na seleção, né? O Márcio Zaro, Cássio e o Marcelo Groi. Depois o Gustavo Balan pergunta, Cássio, cadê o Vanderlei? Vanderlei não foi chamado nenhuma vez, por que seria agora, né? Para mim, assim, Jailson, né? Para mim, assim, o Vanderlei, já escrevi, já falei sobre isso, foi o grande injustiçado da era Tite, por não ter recebido sequer uma oportunidade. Acho que neste momento ele já não vive mais um grande momento, como por exemplo no ano passado. Ele deveria ter sido testado em alguma oportunidade, deveria ter sido convocado, mas continua sendo um grande goleiro. O Alisson Bala, o Keno é milhões de vezes melhor que o Tyson. Rogério Tfal, de Santos. O Roger da Coab Adventista, ele não gostou da convocação do Tyson e do Fred. O Nandi Teles e o Rodriguinho, não teria uma vaga nessa convocação? O João Antônio já fala sobre isso. Aldamir Marcelino, goleiros, campeão brasileiro e o outro campeão da Libertadores. Ele está falando de Cássio e Groi, né? Luciane Santos, fala do Corinthians aqui, vamos falar daqui a pouquinho do Clássico também. O Tauan, Vanderlei só faltou pegar meteoro para ser convocado, mesmo assim não foi. E diz que o Cássio é pegador de borboleta. Aí tem a relação de confiança também. Quero lembrar que em 2002 o Marcos só foi goleiro da seleção brasileira porque o Filipão era o técnico. Se fosse outro treinador, talvez o Marcos sequer fosse convocado, viu, gente? Então tem essa relação de confiança do treinador com o goleiro aí. Você pode falar, aproveitar que você está falando dos meias, ou podemos deixar para a próxima parte também, que vai ser esse assunto, né? Então fala dos atacantes agora, depois a gente fala dos que Gabriel Jesus, Roberto Firmino. O Gabriel Jesus é o titular, agora ameaçado pelo Firmino, que fez um ótimo começo de ano, né, no Liverpool, levando o Liverpool, inclusive, à final aí da Champions, né? O Neymar, claríssimo. O Douglas Costa, ele é um jogador que teve problemas de contusão, mas o Tite sempre gostou dele, ele sempre insistiu com ele. Quando voltou agora a jogar como titular na Juventus, fez grandes jogos pela Juventus,
fez aqueles jogos que ele entrou, que ele jogou esses últimos amistosos do Brasil contra a Rússia e contra a Alemanha. Então também esse aí já era carta assegurada. Jogando em posições diferentes, né? No primeiro e segundo jogo. Já era a carta assegurada, né? Tanto que o Douglas Costa, ele é um jogador que atua pelo lado do campo. Normalmente ele é um jogador mais avançado, mas ele também acabou jogando um pouco mais recuado para compor como o Tite gosta de jogar às vezes, porque o William é um meia que vira atacante e o Douglas Costa ele é um atacante que virou meia. Uma postura diferente quando o time é marcado, né? Quando o time sai para o jogo, o adversário sai para o jogo. E o Tyson também, eu vi alguns jogos do Tyson já, eu comentei alguns jogos do Tyson. Ele é um jogador habilidoso, ele é um jogador que tem um bom controle de bola, mas 30 anos, é que o Tite convocou ele 6 vezes já, então é um jogador que o Tite também confia. Mas eu não sei, eu acho que era a hora do Tite mudar nesse momento, porque ele tem o Rodriguinho, que hoje é o melhor jogador do Brasil, aqui no Brasil em atividade. E o Rodriguinho é um jogador que também tem uma versatilidade, está provando isso no Corinthians, onde o Corinthians joga sem centroavante. Ele é um jogador que aparece... Além do melhor que muitos atacantes. Muito melhor que muitos atacantes, se posicionando, não é alto, mas faz gol de cabeça, se posiciona muito bem na área e tem jogado demais. Então eu vejo que o Rodriguinho merecia ser convocado. Eu não vou nem falar em relação a uma mudança de esquema que o Tite aventou, mas não trabalhou nos jogos contra a Rússia e contra a Alemanha, que seria jogar com um jogador mais avançado, um pivô, como ele convocou até o William José, e o Talisca, que é meia, mas é um jogador muito alto, também faz essa função de centroavante. Então, o Tite descartou essa possibilidade de um centroavante fixo, aquele centroavante lá que o jogo está no desespero, põe ele para fazer gol de cabeça e vamos jogar bola na área. Então, o Tite não quis mudar o seu pensamento, a sua característica. E eu acho que ele está certo. Ele vai morrer com a ideia dele tática de futebol. Ele chegou a pensar nisso, de repente, no momento, estava muito perto da convocação, talvez na hora, isso aí pode fazer falta numa Copa do Mundo, estamos perdendo o jogo, vamos colocar o William José, Talisca, um deles, mas foram convocados, nem entraram praticamente, então deu para perceber que ele teve ele balançou... Um momento ali que ele falou, pô, vamos ver o que esses caras fazem. Ele balançou, mas voltou atrás para o seu esquema e vai morrer com ele até o final da Copa do Mundo. Só que eu vejo que o Tyson, um jogador de 30 anos, um jogador que tem uma certa versatilidade, mas não é tão profundo quanto o Rodriguinho, eu vejo que aí a não convocação do Rodriguinho, que é um cara que o Tite conhece, um cara que está jogando muito hoje, é o melhor jogador do Brasil em atividade, eu acho que o Rodriguinho seria um nome para ser chamado no lugar do Tyson. Bom, vamos lá. O Adalmir Marcelino, ele fala assim, Romero, paraguaio, ele está comentando um comentário anterior, né? Que ela estava falando do Corinthians e não da seleção brasileira. Mais à frente aqui, a Luziane fala assim, que orgulho do Romero, acho que ele deveria ser brasileiro. Olha, se ele fosse brasileiro, coitado, aí que ele estava perdido. Ele mal é convocado para a seleção do Paraguai. Ai. Confundo as coisas. Kleber Trindade, este time meia boca não passa das quartas de final, será mais uma vergonha nacional. Muito pessimismo, acho que não. Ed Carlos Silva, tinha que convocar os pipoqueiros do time do Palmeiras, e dar uma risadinha aqui. O Tauan Zica, lado a lado do Futebol Clube. O Val Santos deixou de fora o Luan, meu Deus. E o Luan também é outro, só complementando, o Luan é um jogador... Então, nós vamos falar desses jogadores agora. O Sidney Antoniazzi, Cássio, foi por amizade, não por desempenho, como ele prometeu. Eu acho que é as duas coisas, viu? Menos amizade e mais convivência e desempenho. Ele não levaria amizade em consideração não para convocar. Eu acho que é mais por confiança mesmo, até porque eles tiveram atrito lá no Corinthians, né? O Cássio foi meio que insubordinado ao Tite, naquela situação em que ele se ausentou por um tempo por causa do falecimento da avó, né? Se você não sabe o que aconteceu, o Cássio foi liberado para ficar com a família lá no Sul, e o Tite esperava o retorno do Cássio num dia, o Cássio não apareceu e não deu satisfação para o Tite. Depois o Tite foi descobrir que o Cássio ligou direto para o presidente Roberto Andrade para pedir autorização para ficar mais 1, 2 dias, o presidente autorizou, só que isso não passou pelo Tite, isso magoou, quebrou a hierarquia ali, certo? Com relação ao Tite, e houve um ruído aí entre eles, mas vê, o Tite não levou isso em consideração na hora de fazer uma convocação final.
Assim como o Filipão não levou a rusga que ele tinha com o Edilson, por exemplo, em 2002, para levar o Edilson para a Copa. Anderson Eduardo Santos, convocação da seleção brasileira. Tite, onde e como o Tyson joga melhor do que o Luan? Fred, Felipe Luiz e Fernandinho também não mereciam ser convocados. É o Juca de Itaquera, lá do leste. Adagildo Júnior participando conosco, assim como o André Bernardes. Acho que a convocação do Cássio é politicagem. Tem goleiro melhor, ele acha que tem empresário envolvido, segundo ele aqui. O goleiro do Grêmio, Marcelo Groi, é bem melhor, como acho que o Jeromel não deveria estar relacionado. Levaria o Rodrigo Moleta. Não, aí para, eu não vou ler mais sua mensagem, não. Rodrigo Moleta com o Jeromel não dá para comparar, não. Vamos falar agora dos, entre aspas, injustiçados, João Antônio. Quais jogadores, ó, o pessoal citou bastante jogador aqui, né? Rodriguinho, o Arthur, Marcelo Groi. Você acha que faltou alguém que você fala, pô, esse cara tinha que levar de qualquer jeito? Eu acho que pela fase atual, o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho. Goleiros é aquilo que a gente fala, é uma questão de confiança. E ele foi convocando o Ederson e também o Alisson, que fizeram bons campeonatos pelos seus times. Então ele não ia mexer nisso. E tinha uma terceira vaga. Ele nunca chamou o Jailson, que falavam que podia ser uma surpresa e tal. E realmente o Jailson jogou muito esses 2 últimos anos. Nunca chamou o Vanderlei, que também jogou muito. Nunca chamou o Marcelo Groi, mas foi pouco. Então, a partir de um tempo para cá, ficou o Neto, ficou o Cássio. Então, eu não acho que esses goleiros sejam injustiçados, porque não chegaram a trabalhar na seleção brasileira para merecer uma vaga, mostrar realmente o que podiam. Poderiam ser agora, colocados, sim. por exemplo, quem está mais frustrado? O Neto ou o Vanderlei ou o Marcelo Groi? O Neto, claro, porque né? ele foi convocado, Teve inclusive na última convocação. Então, eu não vejo. Eu vejo que o Arthur, ele hoje está jogando muito, está jogando demais em relação ao Fred. Então, se eu tivesse colocado injustiças, eu diria o Arthur e o Rodriguinho. Nos lugares do Fred e do Tyson. Nada contra, mas 2 jogadores estão sumidos no Shakhtar e que, como você disse, Frank, eu concordo, não são jogadores que vão mudar o preço do dólar. Vão fazer o diferencial. Não vão fazer o diferencial de um jogo. Pesou contra o Rodriguinho, claro, não ter sido tão chamado. Ele foi chamado só naquele jogo lá dos brasileiros, né, naquele jogo de festa. Mas é um jogador que está vivendo um grande momento. João, você já imaginou assim? Você está comentando agora, eu comecei a pensar isso aí. O Fred e o Tyson, assim, para mim eles são os jogadores que vão para a Copa para não jogar. Aquilo que eu disse dos 23. Eles e o terceiro goleiro, vamos dizer assim. Né? É que assim, precisava de um terceiro goleiro e tal. Enquanto nós estávamos discutindo qual seria o terceiro goleiro do Brasil, acho que não tinha dúvidas de que assim, a base da seleção estava formada, que o time estava pronto. Né? Acho que a grande baixa mesmo, é o Daniel Alves. Mas mesmo assim você tinha 2 laterais aí, os 2 que foram convocados frequentemente aí pelo Tite. Tanto que era a dúvida de qual dos 2 seria chamado. Muito provavelmente se o Daniel Alves estivesse em condições, aí a gente não sabe que peso que eles iriam dar para a recuperação do Fagner, por exemplo. Né? E a gente não sabe se o Fagner vai chegar lá na apresentação do time daqui 10 dias, 15 dias. A gente não sabe se o Fagner vai chegar lá já treinando normal e tal, ou se ele vai ter que fazer 2, 3 sessões de fisioterapia, um pouquinho mais de uma recuperação física. Como o Cássio também, que peso ele ia dar para a confiança que ele tem no jogador. Ele já tem trabalhado com ele há muito tempo. Então, se o Daniel Alves estivesse, claro, seria o titular, então o Danilo e o Fagner teriam esses 2 lados. O Fagner pela recuperação, mas também o Fagner porque o Tite conhece ele. O esquema de jogo que o Tite usa e que ele não sai praticamente de forma nenhuma, tanto que eu acabei de falar aqui, que ele não convocou o centroavante para não mudar isso, vai morrer com ele até o final da Copa, o Fagner conhece e pode saltear. Então, agora, o Luan é um jogador que ele é absolutamente técnico, ele é um jogador que joga demais, mas sabe o que eu acho que falta para o Luan ainda? Personalidade. Sabe, deu para ver que o Luan, no jogo da final do Mundial Interclubes, tudo bem que o Grêmio foi um Grêmio totalmente atípico, um Grêmio apático, um Grêmio que procurou mais se fechar. Mas é nessa hora, Frank, que aparece o talento. É nessa hora. E o Luan se escondeu o jogo todo. Vai falar assim, bem marcado, mas tem que fugir. O craque é craque, ele mostra isso no campo. Ele mostra isso.
Então, a partir do momento que o Luan está arrebentando a bola em alguns jogos que não valem tanto, mas no jogo que valeu, ele sumiu, talvez isso tenha pesado muito. Tanto que o Tite deu declaração na coletiva agora, o ano anterior, que o Luan, ele não viu o Luan se encaixando no esquema de jogo dele. Talvez ele não veja o Luan em nenhuma das posições do jeito que ele quer que o time jogue. Foi o próprio Tite que falou sobre o Luan. Então, eu não vejo o Luan como, apesar de todo, eu acho que o Luan é um baita jogador, ele vai para a Europa, vai arrebentar também, mas eu também não vejo ele como aquele jogador que poderia resolver. Não que o Rodriguinho seja esse jogador, mas a personalidade do Rodriguinho, o caminho que o Rodriguinho tem já no futebol, as conquistas que o Corinthians vem tendo, e também a proximidade do Tite com o Rodriguinho, eu acho que aí sim, eu acho que era um jogador para ser chamado no lugar do Tyson. Bom, e jogadores que flertaram aí com a lista e acabaram ficando fora, né? A gente citou o Neto como goleiro, mas, sei lá, Rodrigo Caio, Gil, o próprio Rafinha, que era uma ideia para lateral. Juliano também perdeu espaço. Pois é. Normal, faz parte. Normal, faz parte. Vários jogadores que começaram o trabalho tendo chance com o Tite, acabaram ficando pelo meio do caminho, isso é absolutamente normal. E alguns que vivem um grande momento, você pode falar, o nosso companheiro falou do Keno, eu vejo que o Keno hoje está gastando a bola no Palmeiras, é o jogador de mais profundidade, o mais perigoso jogador do Palmeiras, mas não foi chamado em nenhuma oportunidade. E o estilo de jogo dele não é o estilo de jogo que costuma jogar o Tite. Um jogador mais aberto, com mais profundidade, não é um cara que fecha tanto, que ajuda, que nem eu falei, o William ele é um ponta que vira meia, ou um meia que vira ponta, que ele ainda não chegou e também já tem uma rodagem, já tem uma idade maior e tal. Mas lista de seleção brasileira em Copa do Mundo é sempre isso, alguém sempre vai lembrar de alguém. E o problema da listagem é que assim, você faz a sua lista, forma o seu grupo pela regularidade, né? O Keno, se você avaliar, dentro do Palmeiras mesmo, ele oscila muito e tal. Ganhou posição agora, há poucos jogos, o William. Agora está indo bem, mas ontem, por exemplo, que era um jogo decisivo, foi mais um que não apareceu, né? Ô João, pra gente finalizar esse assunto de seleção brasileira, para dar uma pitadinha de Campeonato Brasileiro, mas só uma pitadinha mesmo, porque a gente estourou o tempo aqui. Esboça um time titular aí para estrear contra a Suíça no dia 17 de julho. O Alisson com certeza, né? O Marcelo, titular absoluto na esquerda, Fagner e Danilo, aí a gente não sabe, a briga. Aí o treinamento vai definir, porque o Danilo tem uma característica, o Fagner tem outra, o Danilo apoia mais, o Fagner defende mais. Talvez seja nesse momento a grande dúvida com relação ao time. O Miranda é titular. Pelas últimas partidas, o Thiago Silva poderia estar ganhando a posição do Marquinhos, que foi titular durante todo o tempo, só que aí você é titular contra a Rússia e contra a Alemanha e vai bem, então o peso para o Thiago Silva nesse momento é maior até pela experiência. Então eu diria Alisson, Danilo ou Fagner, o Miranda, o Thiago Silva e o Marcelo, com certeza, Casemiro e Paulinho, os dois jogando. Aí eu entendo que pelo que vem jogando o Felipe Coutinho, ele tem, como a primeira fase não é uma fase tão perigosa para o Brasil, eu escalaria com Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho, o William, o Gabriel Jesus, ou o Firmino e o Neymar. Eu acho que a outra dúvida agora na cabeça do Tite é o atacante, porque o Roberto Firmino colocou minhoquinhas na cabeça do Tite. Mas como o Tite ele tem aquele trabalho que ele vem fazendo já há muito tempo, eu acho que o Firmino começa no banco, e o Gabriel Jesus começa como titular. Se o Gabriel não der conta do recado e o Firmino entrar bem, o Firmino pode ganhar a posição de titular da seleção brasileira. E o Gabriel foi muito bem esse fim de semana, né? O Firmino vive um grande momento realmente, e acho que nos treinos o Gabriel vai ter que mostrar que ele está plenamente recuperado, fisicamente também está legal, né? Que pode ser o Gabriel das eliminatórias. O Gabriel que foi um dos últimos a ser assim, convocados, e aí quando ele foi convocado, ele ganhou a posição de titular e começou a fazer gols e terminou como artilheiro dessa era Tite aí, por enquanto, né? E a recuperação do Neymar também, né? O Neymar é outro também que depende, só que o Neymar é intocável. O Neymar, se ele tiver 80%, ele vai jogar. Não tenha dúvida disso, até pelo que o Neymar representa para a seleção brasileira do Tite. Agora, o Neymar ele joga naquela função dele, vai jogar pela esquerda, com o William pela direita, eu vejo isso, o Felipe Coutinho mais centralizado,
mas ele já fez essa tentativa de, em jogos mais difíceis, colocar o Fernandinho como terceiro volante, abrir o Felipe Coutinho para a esquerda, quando não contou com o Neymar, porque quem jogou foi o Douglas Costa, e no outro jogo foi o Felipe Coutinho, que jogou pela esquerda. E aí é uma questão, como ele não tem centroavante mesmo, porque nem o Gabriel Jesus, nem o Firmino, são aqueles centroavantes que ficam mesmo lá na frente, eles saem um pouquinho para o lado também. Então, eu não vejo, se o Neymar não tiver 100%, o Neymar não vai correr risco. Ou ele joga ou ele não joga. O Neymar não vai correr risco. Se ele estiver no grupo, ele vai jogar. Mas a gente só não sabe assim, em que nível, a quantos %. Mas se ele tiver, um jogo mais difícil, uma quarta de final, de repente um adversário mais complicado, se ele tentar de novo jogar com 3 volantes, como fez com o Fernandinho naquele jogo contra a Alemanha, eu não duvido que ele saque um dos 2 jogadores de meio e coloque o ataque com o William, com o Neymar e com o Felipe Coutinho, ou William, Felipe Coutinho e Neymar, para fazer um ataque mais leve, se movimentando muito, e aí ganhando muito mais em versatilidade do que tendo um jogador mais fixo, como o Gabriel Jesus. Ô João, agora a bomba da Copa. Bomba? E essa foi uma bomba, hein? Eu não achei muito não, viu? Então vou repetir ela, mas... Olha da bomba. Guerreiro fora da Copa. Foi implodido o Guerreiro. Mas 8 meses de punição, o DAS, acho que determinou agora, o Tribunal Arbitral do Esporte. Ele cumpriu 6 meses e terá que cumprir mais 8. E é assim, problema para a seleção peruana e problema, acho que principalmente para a carreira do Guerreiro. Porque, João, o tribunal não ia aplicar mais 8 meses de suspensão, não tivesse uma gravidade aí nesse problema do doping do Guerreiro. Claro, o Guerreiro se diz inocente, a gente não pode duvidar completamente da palavra do jogador, mas foi um julgamento, ele já tinha sido suspenso, agora mais 8 meses, 14 meses no total, né, que já tinha cumprido 6. Pena, fez gol ontem no jogo contra a Chapecoense, inclusive gol de cabeça. É uma pena para a Copa do Mundo, né? Porque o Guerreiro é um jogador que era uma atração. E o Peru voltou à Copa do Mundo depois de tanto tempo. O Peru não ia para a Copa do Mundo desde 82, que foi a última Copa do Peru. E olha, é realmente ruim, chato, porque a gente não quer ver ninguém fora, como foi o caso do Daniel Alves. Já são vários desfalques na Copa do Mundo, mas o primeiro por uma situação como essa. A gente teve o Koscielny machucado, o Chamberlain da Inglaterra machucado, o Daniel Alves, só que isso aí é por um caso diferente. E se realmente ele fez alguma coisa, não tem como defender. João, a Maria Virgínia Abraão, esse Cássio não é goleiro de seleção. O Cláudio Teixeira, essa seleção não vai longe. O pessoal ficou meio na bronca aqui. Aí o Alcides Ferandim escreve assim: bah, Romero ficou de fora? Não acredito. O Milton Neri, que não é o Milton Neves, é o Milton Neri, o técnico faz muita panela. E o Luiz Paulo Tomás, Cássio é uma piada, caçador de borboleta, tamo fu, ele escreveu aqui. João, dá só um destaque aí do Campeonato Brasileiro, que explodimos com o tempo aqui, mas só para também falar aí como é que ficou, né, depois dessa rodada aí, um clássico, o Corinthians venceu mais uma vez, 6 vitórias em 7 jogos, e apenas uma derrota, o Palmeirão virou freguês do Timão. O Palmeiras não sabe jogar contra o Corinthians, e o Corinthians sabe jogar. E você lembra sexta-feira que eu tinha falado quais eram as chaves do jogo, né? Pedrinho e Lucas Lima. Uma chave brilhou, porque o gol do Corinthians teve 50% do Pedrinho, porque quando ele limpou, comeu 2 jogadores do Palmeiras no meio campo, a defesa do Palmeiras ficou absolutamente clareada, e aí o Jadson fez aquela jogada, podia ter batido no gol, mas com inteligência, viu a ultrapassagem, o cruzamento e o gol do Rodriguinho, que estava de novo na hora certa, no lugar certo, né? E de novo, eu não sei como o Roger continua aguentando os sumiços do Lucas Lima. De novo, o Lucas Lima não jogou nada, participou pouco. A gente sabe que o Corinthians faz um box nos 2 lados de campo. Isso impediu que o Palmeiras jogasse pelos 2 setores. E aí você tem que jogar com o meia. E o meia é sumido. Aí tem um centroavante que é fraco tecnicamente.
A bola chega pro Borja dentro da área. Se ele tem que sair para tentar armar alguma coisa, ele só arma confusão, a bola bate na canela, não tem jeito. Dudu subindo de novo, mas aí o Dudu, a gente já esperava que o Corinthians ia fazer essa marcação. Aí quem tem que jogar é o meia, é o armador do time, que seria o Lucas Lima, e isso não aconteceu. O que o Palmeiras fez, como mais uma vez eu disse, o Thiago Santos entrou no lugar do Felipe Melo, ele tem dificuldade demais de passar a bola, por isso que o Palmeiras demorou para se encontrar no primeiro tempo, melhorou depois, teve até algumas chances, mas depois o gol do Corinthians. E aí o técnico, que tem culpa também, se ele vê que o time não funcionou no primeiro tempo, ele tem que voltar com o time mudado já para o segundo tempo, para conversar com os jogadores, explicar. Não tem, de repente, uma lousa, um campo de botão, para ele falar o que ele quer que o jogador faça? Aí ele pega, volta com o Lucas Lima e coloca o Guerra com 15 minutos. Pô, então vem a público e fala, o Guerra só pode jogar 30 minutos, só pode jogar 20, 25, não tem condições para 45. Explica, porque ficou mal explicado. Ele tentou insistir com o Lucas Lima, aí deu 10 minutos, viu que não dava e mudou. Você tem que mudar no meio, no intervalo. Tem técnico que muda até no primeiro tempo. A gente está falando isso. Então eu acho que o Palmeiras, de novo, não soube jogar contra o Corinthians e de novo o Carille deu um nó no Roger. E o Roger tem que tomar cuidado. Porque apesar de estar indo bem nos outros campeonatos, esse estigma de perder para o Corinthians, o torcedor não gosta muito. Então o torcedor está por aqui já de perder para o Corinthians. Aí ele chega segunda-feira, que nem hoje, aqui na Paulista, vai trabalhar e tal. Aí o corintiano aparece com a camisa do Corinthians e o outro vai lá com a camisa vermelha, com a camisa azul. Aí o torcedor do Corinthians vai lá e fala, você não veio hoje com a camisa do Palmeiras? Para só jogar contra a gente que você deixa a camisa em casa? Aí o torcedor fica a pé da vida. Então o Roger tem que dar um jeito nisso. Não tem outra alternativa. De resto, os jogos não tiveram grandes surpresas. O São Paulo de novo sofreu, fez aquele gol do Shailon que ninguém esperava, foi um belíssimo gol, mas está provado mais do que nunca que tanto dentro como fora o São Paulo tem dificuldade, o meio campo que não sai para o jogo, não tem posse de bola, e vai brigar para aquela posição intermediária. Desculpa, viu? Desculpa, São Paulo. O único time invicto do campeonato. Não. Olha aqui, se ficar empatando aí, será rebaixado, tá? Se ficar empatando até o final do campeonato, são 38 jogos. Se fossem 38 empates, é Série B, viu? Empate não sustenta ninguém no Campeonato Brasileiro da Série A, não. Então é bom começar a vencer jogos. E não tem vitória, né? E domingo pega o Santos, que vem motivado. O Santos também está com problemas e tudo mais, mas goleou na Copa do Brasil. Ontem, de novo, primeiro tempo ruim do Santos, mas aí que está, de repente, o técnico, isso que eu falo, é dedo de treinador. Contra o Luverdense, estava 1-1. O Santos voltou para o segundo tempo e marcou 4, ganhou o jogo. No jogo de ontem contra o Paraná, que é um time limitadíssimo, estava 0-0. O Santos entrou no segundo tempo, fez 3, devia ter feito mais. Agora pega o Real Garcilaso pela Libertadores, também pode encher um saco de gols. Aí vai jogar contra o São Paulo domingo, o jogo é no Morumbi, vai jogar com a moral lá em cima. E o São Paulo nem tanto. Então o São Paulo que eu não acredito que vai brigar lá embaixo. Mas, como o Frank falou, concordo. Aí, um monte de empate, quando for ver critério de desempate, tem 3, 4 vitórias a menos. E não faz nem pontuação. Tem clube sendo rebaixado com 44 pontos, 42 pontos. Então, assim, só empate não sustenta no Campeonato Brasileiro da Série A, não. Tem destaque olímpico desse fim de semana, João? Rapidinho, a gente teve no sábado o jogo entre Mogi e Flamengo, basquetebol, o NBB, né? E o Mogi ganhou, 89-72, 40 pontos do Chamel, que também não para nunca, né? Não consegue parar, belíssima atuação dele. Jogou muito e o Mogi, com isso, está numa final inédita. Nunca chegou para a final, ganhou e eliminou o Flamengo, que fez a melhor campanha na fase de classificação. O Mogi e o Marcelinho anunciou, o Marcelinho Machado também, veteraníssimo, anunciou que está abandonando o basquete, né? Parabéns para ele por tudo que fez, jogador cestinha, jogador excepcional em arremessos de 3, um jogador de um alto nível, não só na quadra como fora da quadra, né? A gente sabe do Marcelinho Machado os valores que ele tem. E aí o Mogi ganhou e hoje sai o segundo finalista, no jogo entre Paulistano e Bauru. A série está empatada 2-2. Tivemos na sexta-feira a vitória do Bauru, empatando a série. E hoje sai quem vai decidir contra o Mogi. De qualquer forma, a gente já sabe que é uma final paulista. É isso aí mesmo, João. Olha, abraço também pro Erwin Ren, para Luziane Santos,
Para Graça Contieri, para Valquíria Marinello, para o Caio Orlandi, para o Eliésio Costa, para o Ahmed Júnior, ou Ahmed Júnior, né? Que não é Ahmed, é AMD. Não sei qual é a pronúncia aqui, mas enfim, tá feito. E o Caio Orlandi mais uma vez participando conosco. Obrigado a todos. Falamos da convocação da seleção brasileira, tá certo? Logo mais no YouTube do Terceiro Tempo você vai conferir essa live editada com mais detalhes aí sobre convocação da seleção brasileira e tudo mais, detalhes também sobre o Tite, né? As justificativas do Tite para a convocação. A gente volta amanhã porque essa semana, mais uma vez, tem muito futebol e a gente vai acompanhar tudo para você, tá bom? Até a próxima aí, pessoal. Grande abraço, grande semana a todos que nos acompanham. Só para terminar, a bomba do Tite.